enquanto ele coloca a apresentação, é engraçado que o nosso livro, escrevemos eu, o Bruno, o Caio e o Dubê, né? Eu sou brasiliense, o Dubê pernambucano e 2 cearenses. E o Caio é um cara sério, mas mesmo sério ele conta piada o tempo todo. Eu acho que o cearense, quando nasce, já vem com um chipzinho de saber contar piada e falar coisa engraçada, né? Então o cara... dando continuidade na apresentação, eu vou fazer... Foi até um pouco encaixou, né? Que o Léo fez essa abordagem mais didática. O meu já vai ser mais juridiquês. Aí depois o Marcelo até já dá uma visão mais operacional e prática da coisa. Esse assunto de fundo patrimonial, endowment, assim, eu também vou falar endowment, que é o jeito que eu falo também, lá em casa também sou corrigido. Teve uma situação, eu estava vendo essa semana o Ferreira Goulart falando, e o pessoal estava elogiando essa coisa do poeta, não sei o quê. O Ferreira Goulart falou assim, o poeta, na verdade, é um egoísta, porque ele pega toda a angústia dele e joga para o mundo empurrando para os outros, né? Assim, eu vou agora dar um de poeta, assim, porque eu tenho uma angústia. Na época do Ciência Sem Fronteiras, foi em 2012, assim, eu tenho 25 anos de serviço público e acho que a coisa mais maluca que eu já fiz na minha vida foi na época do Ciência Sem Fronteiras. Não estou fazendo crítica, nem elogio, estou com uma análise mais objetiva, porque foi na época assim, a gente tinha que mandar estudantes lá para fora, a gente tinha que fazer acordo com a universidade, porque era de onde o pessoal vinha, acordo com o centro de pesquisa, que era o pessoal vinha, a gente teve que fazer acordo de cooperação internacional, que era para onde os alunos iam, a gente tinha que fazer chamada e tudo ao mesmo tempo, né? E durante a elaboração jurídica da coisa, eu conversei com o pessoal de Oxford, que a gente queria mandar alunos para lá, que o modelo inicial a gente ia mandar por universidade, depois a gente viu que o modelo não dava, que era muito universidade, a gente começou a fechar por clusters, que a gente chamou. Tipo, no Reino Unido mesmo era o UUK, né, que é o University of United Kingdom, que equivale ao Mandifes aqui, que a gente mandava para esses grupos, né, e eles alocavam os alunos, que a gente não tinha esse trabalho todo. Mas no início, quando a gente estava falando com Oxford, eles mandaram um padrão de acordo internacional, que eles tinham lá founds, né? Aí na época, eu liguei lá, fui conversando no telefone lá com o advogado lá de Oxford, ele falou assim, mas vocês não podem fazer um fundo para o programa? Eu falei, como assim? Ele falou, assim, a gente opera aqui, na época ele falou, nós temos 2 tipos de fundo. Um fundo, que ele falou que é um fundo menor, que para cada programa, os parceiros chegam, bota dinheiro, né, sai do orçamentário todo, e o programa, ele se autogere naquele fundo. E falou, e tem fundos maiores, que são os endowments, que você bota um dinheiro e o rendimento dele vai fazendo a coisa. Assim, na época eu fiquei encantado com esse modelo, porque a gente no Brasil a gente tem um problema orçamentário, porque a gente, quando faz um programa com mais de 2 anos, a partir do 2º ano você não garante mais nada. Porque no nosso sistema a gente tem a lei orçamentária anual, que é o que rege o ano, é o que você pode garantir que vai ter grana. Mas, a partir do 2º ano, você está sempre dependendo do LDO e do MALOA que vai te dar aquele dinheiro, e isso pode mudar. Então, assim, quando a gente fala assim, um programa a médio e longo prazo, e ciência e tecnologia, via de regra, dura. Você vai fazer uma pesquisa para câncer, ninguém pode garantir se vai virar 2, 5 anos, 10 anos, 20, ou, de repente, nunca vai ter a cura. Assim, essa questão do tempo é difícil de você mensurar, e, na verdade, às vezes, é até impossível de ser mensurado, a priori. Então, assim, a ideia nossa orçamentária, ela não encaixa muito bem com a atividade de ciência e tecnologia, justamente por causa desse princípio, né? E qual o problema que a gente tem hoje no direito brasileiro, assim, né? Que é um direito latino, do direito civil, legalista, porque toda vez para criar fundo, tem que ter uma lei formal. Você não consegue criar fundo público, obviamente, privado faz, mas eu estou falando do ponto de vista público, se não tiver uma lei que faça isso. Tanto que a Lei 13.800 veio no nosso ordenamento jurídico para fazer justamente isso. Agora, a gente tem uma lei que está dizendo que o Estado pode criar um fundo, né? E, do ponto de vista jurídico, a nossa doutrina é escassa, né? O Léo também, que assim, do dia, a gente tem pouca doutrina que fale sobre o tema. Então, a gente, né, para operar, fica até meio difícil, que a gente acaba também pegando doutrina estrangeira, que é outro ordenamento jurídico, e principalmente do civil law. Tem muita coisa do inglês. Assim, a lógica jurídica deles é diferente. Então, a gente tem dificuldade, como operador de direito, de trabalhar com endowment no Brasil, né? Então, assim, o que a gente tem de tradicional do endowment, que é o quê? Uma reunião de patrimônio, né? Isso já é uma dificuldade no Brasil, que sim, no Brasil o que é a sociedade de capital? É fundação, que vocês estão aqui, e SA. O resto é tudo sociedade de pessoa. Então, a gente está trabalhando numa área que já não dá um encaixe certinho, né? Fonte de recursos previsíveis e perenes no tempo, essa questão que eu estou falando, que você vai botar um dinheiro para funcionar a médio e longo prazo, numa causa altruísta, que o Léo falou bem disso, né? E para proteger o patrimônio.
para evitar riscos e, no Brasil, infelizmente, essa coisa de gestão ineficiente, desorganizada. É lá que aponta. A ideia do endowment, esse aqui foi um trabalho que a gente fez lá na Procuradoria-Geral, de um colega que gosta dessa parte histórica, ele fez esse levantamento que eu achei interessante. A ideia do endowment na humanidade não é nova. Né? Na Grécia, Platão já tinha criado a ideia de você botar dinheiro para criar a Academia de Atenas. Né? Na Idade Média, a Igreja Católica usava rendimentos, lógico, não era lucro, né, porque tinha aquela questão da usura, mas assim, aluguéis, foro, laudêmio, né, que eles recebiam, aplicava isso lá na escolástica, né, católica. Na Idade Moderna, o Franklin deixou dinheiro num fundo para poder ser utilizado. Os endowments, como esse modelo, que é o modelo que está na lei, não estou falando se está certo ou errado, mas nesse modelo que está na 13.800, ele surge no século XX, 1900 e pouco, né? Que são fundos de natureza financeira, ele deixa de ser tão patrimonial e passa a ser monetário. Né? E os marcos que a gente tem, né, do século XX é o Rockefeller Foundation e o Carnegie Endowment, né, que é do começo de 1900. Né? E em universidade, o primeiro que tem que foi Oxford, que eu achei até interessante que, naquela questão do Ciência Sem Fronteira que me deixou a pulga na minha orelha, foi justamente com Oxford. Daí eu descobri que eu fui até sem querer, eu estava trabalhando com a fonte da ideia, né, que foi a Universidade de Oxford, que começou a trazer isso para o ambiente acadêmico e científico. É lá que tem que apertar, né? A ação dos endowments, ele é bem difundido nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, e principalmente em países do civil law. Né? Isso aqui é um pouco de juridiquês, mas assim, civil law é o direito consuetudinário, que nasceu basicamente na Inglaterra e dos saxões, na Alemanha, que é diferente do nosso direito, que é o direito civil, que tem origem romana, né, que depois o Napoleão ainda deu uma ajudada, assim, que ele é escrito, a gente é latino, a gente gosta, tem que estar escrito, tem que ter lei, se não tiver lei, não muda. O direito consuetudinário ou civil law, ele é mais construído sem a necessidade de lei, né? Os costumes, as práticas reiteradas, isso vai sendo constituído de direito. Então, é uma forma de direito mais vivencial do que o nosso, que ele é mais formalista. Né? Então, essa questão dos endowments, como a gente tem essa trava do nosso ordenamento jurídico, tem que ter uma lei autorizando, eles têm possibilidade de uma flexibilidade de ir criando. Né? Tanto que lá em Oxford, o modelo que eles têm dois. Tem um modelo lá que você pode botar um dinheiro, até um programa X. Os parceiros vão, botam dinheiro, cria aquele fundozinho ali, o fundo se autorregula e você pode gastar aquele dinheiro. Aí depende do que você está planejando, 10, 20, 30, 40 anos, assim, o que bota o dinheiro para virar a partir disso, porque eles têm mais flexibilidade. Né? Eu acredito que assim, o que a gente está fazendo no Brasil hoje é criando um ordenamento jurídico que tende, eu espero, a se tornar mais flexível e mais adequado a uma atividade que, a priori, você não tem muito o que fazer, que é a ciência, tecnologia e inovação. Né? Nas universidades, os 10 maiores fundos, se a gente fizer uma pesquisada, o maior que tem no mundo hoje é o de Harvard, né? E você pode ver que é dinheiro, está vendo? Fundo, a ideia do fundo do endowment, para ele começar a funcionar, é quando ele começa a ficar gordo, é quando ele começa a ficar robusto, né? Porque você trabalha com rendimento dele. Então, para o rendimento poder tocar programa, ele tem que ter uma base grande. Né? Isso aqui é um modelo ideal, espero que a gente chegue lá. E é interessante que, está vendo, a maioria é americana e inglesa. Eu não acho só por causa da riqueza dos países, mas acho também por causa do sistema jurídico deles, mais flexível para isso, né? Eu já falei. E tem esse aqui também, que já é de instituições ligadas à filantropia. Interessante que está citando aqui o Bill e Melinda Gates, que é um parceiro antigo do CNPq. A gente tem lá no CNPq, há vários anos, acordos internacionais com a fundação do Bill e Melinda Gates, para a área da saúde. É uma fundação, assim, eu acho que os últimos 3 acordos eu participei, obviamente, da parte jurídica, né, com o pessoal da área técnica. É uma instituição séria, funciona. É até interessante que a gente, na última discussão, o pessoal falou assim, mas pô, o pessoal bate tanto em burocracia e eles são tão burocráticos, são mais burocráticos que a gente. Assim, acho que os caras são chatos, sabe? Tem que ter isso, tem que ter aquilo, o processo tem que ser bem formalizado. Né? Eu até aproveitei assim, a gente, hoje eu faço uma meia-culpa nossa, a gente que tem mania hoje de criticar a burocracia, mas eu critico a burocracia. Assim, a burocracia é um mal necessário. Você pega assim, lá quando o Weber idealizou a coisa, lá no Império
prussiano, assim, era um Estado completamente autoritário e sem regras. Você tinha um déspota lá que fazia o que queria. Quando ele criou uma ideia da burocracia, era para você ter o mínimo de legalidade e ordem para evitar regimes autoritários sem lógica. Então, assim, eu não conheço isso, dá para pegar até o Estado alemão ali, que o Weber é da região, né, que a Prússia pega aquele pedaço da Rússia, a Alemanha aquele pedaço todo. Até um alemão que é pragmático tem burocracia lá. O problema não é a burocracia, o problema é o excesso de burocracia e a falta de racionalidade no uso dela. Né? E quando a gente faz acordos com esses entes internacionais, a gente vê que eles também são burocráticos. Né? Só que eu acho que, nessa ideia de update que a gente dá das coisas, o modelo que você tinha burocracia, dá um update dele, o que vem é o tal do compliance. Compliance é uma burocracia mais modernizada, mas compliance é cheio de regra, tem coisa para fazer. Lógico, ele é mais racional, mas é uma burocracia mais já bonitinha. Né? Tá, eu tenho quanto? Vai acabando já. Quando surgiu a ideia da lei, então, nesse contexto, qual foram as premissas que o legislador partiu? Primeiro, criar fundos para gerar rendimentos perenes, né? Essa ideia que eu estava falando inicial do orçamento, que todo ano a gente está engessado aqui, você pode pensar 10, 20, 30 anos, né? Assim, a rigor, enquanto tiver fundo ele não acaba, que aquele rendimento vai sendo constituído. Garantir sustentabilidade financeira, né? Nessa mesma lógica que eu estou falando. E a criação dele vai pressupor o quê? Regras de governança, e infelizmente no Brasil, questão de fundo, a gente, por uma tradição, reiteradamente teve problema com fundos que foram criados, então, assim, regras de governança bem definidas e executáveis, né? A preservação do principal, tanto que, assim, o bolo de dinheiro que é colocado na lei é bem claro, são poucas exceções que você tem para conseguir tirar dinheiro do principal, e a utilização dos rendimentos. Né? A ideia é você fazer um bolo de dinheiro e o rendimento dele que vai ficar gerando aplicação na atividade que você quer. Né? A função da lei, como eu tinha dito, foi, primeiro, autorizar a criação do fundo, naquele contexto que eu já falei, que a gente, no ordenamento jurídico brasileiro, a gente precisa de lei para criar fundo, então ele autorizou a criação, ele tem esse cunho autorizativo, com o objetivo de arrecadar e gerir doações de pessoas físicas, jurídicas, privadas. Não pode ter dinheiro público nesses endowments, é só dinheiro privado, né? Na finalidade de programas, e foi interessante que, quando essa lei foi feita, acho que não sei se o Peregrino chegou a comentar isso com vocês, mas, assim, esse projeto que a gente tem, na época da MP, tinha um projeto antigo ligado à área da educação, que era das universidades. Assim, eu participo, na minha vida, que eu sou filho aqui do UNB, e a gente tem uma associação de ex-alunos aqui do Direito do UNB. E a gente sempre queria ajudar a UNB, porque, infelizmente, a realidade das universidades brasileiras é um pouco caótica, né, assim. E a gente queria poder ajudar a arrumar teto, a botar equipamento. Né? Então, tinha um projeto antigo no Brasil dos endowments nesse foco de universidade. Surgiu uma demanda, há uns anos atrás, da Ciência, Tecnologia e Inovação, para fazer um fundo para a ciência, que é o que o Marcelo vai falar daqui a pouco, que agora essa ideia foi retomada. E tinham 2 projetos na Câmara, se não me engano, estava com o Agripino na época, né, que ele juntou. Quando pegou fogo no museu, lá no Rio, a pessoa falou assim, tem que soltar esse negócio, vamos fazer o MP. Pegou os 2 projetos e soltou. A primeira parte da educação, ele estava bem feito, que é essa base do 3.800, era um projeto antigo, já estava discutido. O segundo, que chamava, acho que era, até anotei que era Fundo de Excelência, Programa de Excelência, ele não estava maduro, que foi o capítulo 2, foi todo vetado e ninguém nem defendeu esse veto, né? Era o 3, né? Que era assim, porque na verdade, assim, ele estava cru, você não conseguia operacionalizar ele. E, na época que foi feito, que era no início, só para ciência e educação, acabou abrindo para todas essas áreas. Né? Tem lado positivo, mas tem um lado negativo, assim, porque não sei se todo mundo está preparado para isso. Né? Assim, e ele foi projetado, pensado, para a atividade de educação e também de ciência, tecnologia e inovação. Agora, não sei se para todo esse universo ele foi pensado nisso, que, na verdade, não foi pensado. Pode ser que sirva, mas ele não foi pensado para isso. Né? Aquela coisa que o Léo falou, acho que não precisa falar, alguns conceitos básicos, isso aqui é bom deixar claro, tem a instituição apoiada. A instituição gestora, na verdade, isso aqui foi que, segundo meus filhos falam, bugou. Né? Quando dá problema, bugou, pai. Isso aqui era para estar aqui embaixo, mas eu botava aqui, ele pulava. Eu deixei ele aí mesmo, porque no final fiquei com raiva, falei, fica essa porcaria. Na hora eu falo que eu botava embaixo, ele pulava na hora de montar. Isso aqui foi uma conquista do Confies, né?
que vocês fizeram, que vocês conseguiram na época, no lobby, no bom lobby, que eu acho que é coisa que tem que ser dita para a gente tem uma implicância com o lobby tem no mundo inteiro, lobby é uma atividade lícita, o que é vedado e que ninguém quer é pastinha para lá para cá cheio de dinheiro e tomar lá da cá. Agora, o bom lobby, o lobby com interesse público, ele é válido e todo Estado do mundo tem, que foi o que foi feito. Foi feita uma lei. Há uma dificuldade do Estado instituir uma instituição, organização gestora. Eu vou falar isso como governo, está o Marcelo aqui, está o Carlos Alberto também, está discutindo isso. Como é que o governo vai criar uma instituição gestora? Estou falando do gestor público. Ele vai chegar no cartório, sei lá, vai estar lá o presidente do CNPq, o diretor do ministério, o ministro, estou fazendo aqui uma fundação. Isso não existe. Isso não existe. Assim, tem que ter uma entidade privada já feita que vai atuar junto com o governo. Então, assim, e a gente não tinha. Quando veio as fundações de apoio, já está bom, que é um parceiro antigo, que vai se remodular, né? Eu estava até conversando isso com o Peregrino, assim, as fundações de apoio vão ter que dar uma reformulada no estatuto dela, depende de criar outro CNPJ, aí vai ter que ver soluções jurídicas, que tem jeito para virar parceiro do Estado nessas constituições, que é o que o Marcelo vai falar daqui a pouco. Né? Tá. Só um interessante a coisa na lei, porque ela diz que tem um instrumento de parceria e um termo de execução de projetos. Esse termo de parceria é o instrumento que vai vincular, é o guarda-chuva, é o acordo-mãe entre a apoiada e a gestora. E o termo de execução, depois é como é que isso vai ser operacionalizado. Né? Acho que é importante fazer essa distinção. Deixa eu só correr que o meu tempo estourou. Depois, na lei, se vocês dão uma olhada, tem o artigo 13, que ele mostra as formas de aporte de dinheiro. Pode ver que não tem nenhuma pública. É testamento, aporte inicial, pode dar bem imóvel, alguém, sei lá, alguém tem um prédio, estou querendo que esse prédio seja para o fundo. Você pode dar o fundo e o fundo vai viver, vai receber os aluguéis e aplicar nas atividades. Uma coisa interessante, tem testamento também, né, que é uma prática muito difundida, principalmente nos Estados Unidos. Os grandes fundos americanos, né, que eles têm aquela taxação de grandes fortunas, o cara, quando é milionário, ele tende a fazer uma fundação ou destinar um naco de dinheiro para um desses fundos. E, por fim, o meu último slide, eu vou fazer uma crítica e uma defesa, assim, a Lei 8666, que acho que assim, é uma lei muito boa, que já atendeu o que tinha de atender, mas acho que é uma lei que ficou velha. Né? Quando eu falo isso, tem colega procurador que quer me bater, mas acho que a gente pode ter o direito de falar também o que pensa. Assim, é uma lei que é muito boa, mas você pode ver que as últimas leis que estão sendo feitas, todas fogem da 8666. O Miroski, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, né, que não vou falar ONG, vamos chamar de OSC, mas é o que está na lei, ela foge da 8666. Né, porque tem o medo de pegar uma coisa que já está muito consolidada e já tem muita rigidez, que não se adequa com a ciência e tecnologia, principalmente. Né? Então, ele diz, no final da lei, que as aplicações gerais sobre contratos e parcerias não se aplicam nisso aqui, ou seja, na verdade, fez um regime jurídico novo. Né, assim, o que a gente tem de contratual, que é 8666, e de convenial, isso aqui é um mundo à parte. Né? É um desafio, porque é novo, doutrinariamente, como eu falei no início, a gente não tem muita doutrina, né? Até um espaço que a gente está tendo até para, assim, é um desafio, né, para os juristas e também para quem é da parte de gestão, porque também não tem nem muitos artigos sobre isso, né, acadêmicos. Né? E acabou. Obrigado. Obrigado, Leopoldo. Vamos agora convidar o doutor Marcelo Meirelles, né, para proferir sua palestra. Marcelo, 15 minutos, com 10 eu aviso. Ok? Tá ligado já. Bom dia. O bom de ser o último a falar é porque a gente toma como parâmetro os faladores anteriores, a gente marca quanto tempo eles falaram, né? E aí os 15 minutos já virou 25 na fala do Leopoldo, né? Então... Bom, em primeiro lugar, bom dia mais uma vez, uma satisfação muito grande estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo no MCTIC, não somente em relação aos fundos de endowment, mas também com a questão da gestão financeira. Eu queria começar dizendo que ontem eu tive uma oportunidade muito especial de participar de um evento lá no Instituto Zerzedelo, em que a gente teve a oportunidade de conviver lá com o Yuval Harari, que é o autor desses best-sellers, Homo Sapiens, 21 lições para o século XXI, e eu queria fazer um link com o que o Léo começou falando. A realidade que está posta, e quem já leu esses livros vai lembrar, é que o mundo está mudando muito rapidamente
E se nós quisermos, como sociedade, mantermos o nosso local nesse novo mundo, a gente precisa mudar. Quem ficar parado na lei de 1946, na estrutura legal que era feita na época da máquina de escrever, a sociedade está condenada à extinção. Então, se nós queremos lutar por um lugar nessa nova realidade, a gente precisa buscar adaptar a esses novos tempos. O Yuval fala numa das suas obras que no ano de 2050, e ontem ele, num determinado ponto, ele colocou uma coisa que não está nas obras dele, que, de repente, todo mundo começou a tratar o que ele fala como uma profecia, e ele diz que não é uma profecia, é uma possibilidade. Agora, cabe a cada um de nós tentar fazer o papel para que essa possibilidade ou se concretize de certa forma, ou que mude aquilo que a gente acha que é ruim. E ele fala que em 2050 vai existir uma nova espécie humana, dos humanos inservíveis, que não vão servir para nada e não vão ser necessários para nada. Da mesma maneira, o emprego vai mudar, mas vão existir novas vagas de emprego, mas não para aqueles que estão desempregados, porque a formação vai ser diferente. Então, o desafio está posto e a gente precisa encarar esse desafio. E é mais ou menos com essa tônica que a gente vem fazendo um trabalho lá no MCTIC de buscar uma nova estrutura para o custeio e o financiamento das ações de ciência e tecnologia. Eu queria pedir para colocar a minha apresentação. Eu estou fazendo essa introdução aqui só para aparecer o primeiro slide ali. Gostaram? Conte esses 3 minutos, tá? Porque está tudo no slide do Leopoldo até agora, né? Então, mas assim, eu queria também dizer um pouco que, como o Léo falou, que ele tinha uma definição clara de por que ele foi fazer direito. Como eu não tinha muito clara essa definição, eu fui fazer administração, depois direito, e como eu estava meio em dúvida, eu fui meu mestrado e doutorado é na área de administração financeira. E com relação a essa questão do orçamento brasileiro, eu sempre conto que, quando eu fui fazer a apresentação do meu projeto de doutorado, eu levei 35 minutos para defender a minha ideia para o Conselho Científico. E, num determinado momento, eu apresentei alguns parâmetros do orçamento brasileiro. Quando acabou a minha defesa e foi aprovada, eu gastei 2 horas e 15 minutos para uma banca de ingleses tentando explicar o que é o orçamento brasileiro. E foi muito complicado. Eu me lembro que o professor lá da Universidade de Sheffield me disse: tudo bem, eu vou acreditar e vou aceitar, porque eu não consigo entender. Então, é nessa realidade que a gente vive. Tá? Bom, eu queria, antes de nós falarmos efetivamente do nosso Fundo de Endowment, eu queria explicar para vocês em que contexto nós estamos inseridos. O ministro Marco Pontes esteve aqui há 2 dias atrás e falou um pouquinho da nova estrutura. Não vou passar mais rapidamente, mas só para contar que nós passamos por uma mudança na estrutura do Ministério. O ministro Pontes, como todo mundo sabe, veio lá da experiência dele na NASA, e ele montou uma estrutura no Ministério baseada no TRL. Então, ao invés de se trabalhar com produtos, a ideia é que o conhecimento científico, à medida que vai avançando, ele vai sendo tratado em secretarias específicas. Vou me deter um pouquinho na criação de uma nova secretaria, a Secretaria de Planejamento, Controle, Cooperação, Projetos, onde está o nosso departamento, que é o Departamento de Estrutura de Custeio e Financiamento. O nosso departamento, ele pretende, no final do dia, buscar estruturas que permitam pagar a conta dos projetos de ciência e tecnologia para além do orçamento. A questão orçamentária não é objeto da nossa fala aqui, mas todos conhecem as dificuldades dos fundos, dos orçamentos, as limitações. Então, o que nós estamos falando é de integrar diversas fontes de financiamento lato sensu. Não financiamento como operação de crédito, preconizada lá pela STN, pela PGFN, mas como nós podemos pagar essa conta. E aí eu queria tomar uma fala também do Léo, quando ele diz que recurso tem, não tem projeto. É duro falar isso, mas é isso. No começo do ano, nós recebemos a visita de um diretor de um instituto lá no Ministério, e esse diretor
dizia, olha, nós temos muitos projetos e nós não temos recurso. Como nos últimos anos, eu não estava no governo e tinha algum contato com o mercado financeiro, eu procurei 2 pessoas que eu conhecia, que gerenciam fundos internacionais. Falei, vamos lá passar um dia nesse instituto, para que o instituto apresente os projetos, vamos ver o que a gente consegue fazer um matchmaking aí, né? Vamos construir alguma coisa. Passamos um dia, foram apresentados 35 iniciativas, e no final a diretora disse, olha, isso são desejos, são ideias, são propostas, mas não são projetos. E como não são projetos, nós não colocamos o nosso recurso. A questão de uns 3 meses, nós tivemos um fórum na BVCAP, Associação Brasileira de Venture Capital, em que a presidente Ângela Ximenes disse, para esse ano existem 40 bilhões de reais para aplicação em projetos. A nossa expectativa é conseguirmos aplicar 2 bilhões. 2 bilhões. Há 2 semanas atrás, tivemos o Corporate Venture em São Paulo também, e um dos gestores disse, existe para os próximos anos, nas tesourarias dos bancos, 2 trilhões de reais para aplicação em projetos, mas nós não encontramos projetos. Então, o nosso trabalho é fazer com que a gente busque estruturar projetos. Para isso tem uma secretaria lá, dentro da secretaria tem um departamento de projetos, integrando a escala do TRL, não vou me ater aqui, porque o nosso foco é endowment, associado com um nível de maturidade organizacional, porque às vezes nós temos muitas ideias interessantes do ponto de vista científico, tecnológico, mas que não tem estrutura administrativa ou estrutura de gestão. E aí, mais uma vez, eu vou me valer de um outro instituto que nós fomos trabalhar, ambos do MCTIC, e quando eu visitei, a diretora me disse, não, nós já temos um acordo aqui, tem uma empresa muito interessada em fazer um trabalho conosco e vai nos aportar 5 milhões de reais. Inclusive, é tão interessante que eu já comecei a fazer as despesas com o meu orçamento. E eu falei, e depois que você fizer a despesa, que a empresa chegar com os 5 milhões, você vai fazer o quê? Ele deposita na minha conta. Não, ele vai fazer uma GRU e vai depositar na conta do Tesouro. E você gastou o teu orçamento para fazer o objeto dela e vai ficar sem um e sem o outro, né? Então, a realidade é essa. Nós temos um conjunto de iniciativas dentro do Ministério, isso aqui, como disse o Léo, me dá 2 horas, eu falo sobre essa estrutura aqui, mas, basicamente, o que é isso aqui? A nossa estrutura é uma estrutura transversal de vinculação de fonte de recurso com nível de maturidade de conhecimento e unidade que emprega esse conhecimento. Então, traduzindo de uma maneira muito simples, nós estamos induzindo, dentro do Ministério e com outras entidades, que recursos públicos que tenham mais uma pegada de risco tecnológico estejam, deixa eu ver se eu não aperto o botão errado aqui, estejam na base do TRL. TRL básico, mais recurso público. TRL vai avançando, vamos induzindo outras formas de financiamento. Então, aqueles TRLs que superam ali, para superar o Vale da Morte, quando já se tem um TRL 4, protótipo, alguma coisa assim, a gente vai utilizar não só recurso público, como seed money, participação de aceleradoras, corporate venture, private venture, outras ações também de organismos públicos, mas diferente do que nós temos aqui. Isso é uma prática mundial. Quando a gente fala assim, o ministro citou aqui, em Israel tem 4% do PIB aplicado em ciência e tecnologia. Desse 4%, 11% é público, 89% vem de outras fontes. Não vamos colocar só privado, mas privado lato sensu também. Então, nós estamos trabalhando para induzir que isso possa acontecer. Por exemplo, quando a gente fala, não, a FINEP, que é uma instituição do Ministério que está lá conosco, a FINEP coloca dinheiro do TRL 1 ao 9. Não, não é adequado. A gente pode induzir que o recurso da FINEP participe fortemente aqui, participe aqui na forma de subvenção, e a partir daqui nós temos outras fontes de recursos. E aí nós chegamos
trabalhos com várias instituições para criar fundos de private equity para ciência e tecnologia, fundos de venture capital e coisas do gênero. Naturalmente, isso implica em vincular algumas organizações e até mesmo quem vai utilizar esse dinheiro. E aí, fazendo esse caminho bem rápido, para eu só usar 30 minutos, a gente chega na nossa proposta de fundo patrimonial e de endowment. Eu queria dizer que ontem foi falada aqui uma frase que é de minha autoria, inclusive já vou processar a pessoa. Nesse meu caminho, eu tenho uma experiência muito grande de auditoria. Fui auditor durante alguns anos, e a gente sempre falava, né? Uma vez eu estava num evento que a pessoa falou que a minha frase tinha sido tão antipática que parecia que eu era do Estado Islâmico. E eu disse, não, o auditor e o Estado Islâmico têm uma diferença grande, que o Estado Islâmico tem alguns simpatizantes, o auditor nem isso. Tá? Então, quando a gente começa a olhar os processos, a gente é levado a verificar quais são os pontos que estão estrangulando determinadas ações. Muito mais no sentido de propor ações que permitam que esses pontos sejam saneados, sejam resolvidos, sejam atendidos. A gente já tinha conversado antes com o doutor Leopoldo, de maneira que eu não preparei... Original, né? Então, a gente criou, dentro do Ministério, uma iniciativa de trabalhar com o Fundo Patrimonial Endowment, sem discutir a questão da nomenclatura. Isso permite, o Leopoldo também falou que foram 2 iniciativas. Quando estava na discussão da MP 851, eu estava participando já pelo Ministério, mas antes pelo outro organismo com onde eu estava vinculado. E, na época, existiam 7 iniciativas que se relacionavam com o fundo de endowment, o fundo patrimonial. Então, o projeto tentou integrar um pouco de tudo que estava colocado naquelas 7 iniciativas. Então, a Lei 13.800, ela apresenta possibilidades. E eu queria me ater aqui a duas questões que estão colocadas ali no inciso 7º, do artigo 3º, quando ele fala de demais receitas patrimoniais ou filantrópicas. Então, existe ali aquela possibilidade de se ter várias outras fontes, além daquelas que foram tratadas. Então, nós começamos a trabalhar dentro do Ministério numa maneira de incentivar a discussão do endowment. Nós entendemos, assim como o Leopoldo falou, o Léo falou, a Lei 13.800, ela é uma lei do que é possível, do que foi possível construir. Agora, a gente precisa colocar isso na ordem do dia para a gente ir mexendo ao longo do tempo e tentando aperfeiçoar não só a lei, como a utilização dos endowments. Existem alguns aspectos que nós entendemos que precisavam ser visitados. Então, nós começamos a trabalhar, e aqui está o pessoal da equipe do MCTIC, o Carlos Alberto Fernandes, também, que é advogado, tem uma longa jornada, o Márcio Migon, que a gente contratou lá do BNDES para poder falar sobre números, né? Então, a gente tem essa discussão interna e superamos muitas discussões internas. No lançamento da portaria, o secretário Antônio Franciscano ainda falou as infindáveis reuniões. Foram infindáveis reuniões. Parece que é uma portaria simples, mas para a gente construir isso aqui, foram horas de laboratório de insalivação. Então, a portaria pretende criar um regramento que dê mais segurança do ponto de vista de quem vai colocar o recurso. Como a lei ela tem um caráter de ser mais permissiva, aquele que coloca o recurso, ele olha assim, eu vou colocar esse negócio num fundo que pode ter fundação, não, a fundação de apoio como organização gestora, nós temos organização gestora, organização executora, termo de parceria, instituto. O recurso que eu vou colocar vai acabar todo no caminho, não vai sobrar nada para a pesquisa. Quando chegar na pesquisa, já acabou o dinheiro. E, além do mais, onde esse dinheiro vai chegar? Em que ele vai ser aplicado? Então, a ideia da portaria não é restringir o uso da lei, mas dizer o seguinte, o MCTIC vai dar apoio institucional em todas as formas que está lá na portaria para aquelas fundações e para aqueles fundos que atentarem para determinados parâmetros. Qual é o objetivo disso? Aumentar a burocracia? Muito pelo contrário. Dar segurança para quem vai poder aportar o recurso das diferentes formas. Para isso, a portaria prevê que toda fundação de apoio que preencher as condições e disser eu cumpro esses requisitos,
ele vai ser qualificado e vai receber o apoio institucional do Ministério de diversas formas. O lançamento da terça-feira, em que o Confiés e as fundações estiveram presentes, e foi um evento muito importante, é apenas o primeiro e menor dos passos. Nós estamos seguindo com outras ações, em que, possivelmente, esse ano ainda, ou no início do ano que vem, nós vamos ter outras novidades. Apertei o botão errado. Então, assim, a questão do funding, que é uma colocação que eu fiz lá. Ok, tem o fundo de endowment, mas de onde vai vir o dinheiro? O dinheiro pode vir das doações, o dinheiro pode vir de filantropia, o dinheiro pode vir de várias outras ações, inclusive de instituições que tenham interesse em fomentar determinadas áreas de conhecimento. Por exemplo, o Ministério está estudando 8 centros de tecnologia aplicada para áreas específicas. Nós podemos ter instituições, entidades, pessoas, organizações com interesses nesses temas, aportando recursos em fundos de endowments para determinadas áreas de conhecimento. Então, aqui é um esboço da portaria, ela está na página do Ministério, e aquelas entidades, aquelas fundações que tiverem interesse, esse aqui é o endereço, basta entrar nesse endereço, tem ali toda a legislação referenciada, todas as condições, todos os formulários, documento que precisa apresentar. Então, apresenta o termo, apresenta a proposta para qualificar, fazemos o termo de apoio institucional e depois vamos para as outras etapas. Nós já temos 6 fundações já habilitadas, está aberta para qualificação a qualquer momento, 6 termos já assinados, mais 5 qualificações apresentadas, e a repercussão tem sido muito positiva. Tá? Estamos à disposição para discutir quaisquer técnicas, quaisquer possibilidades. Nós temos um pequeno folder, que está aqui, o Alberto tem aqui na frente, que fala um pouquinho da Secretaria, do Departamento e da iniciativa de Endowment. Temos outras, mas, por enquanto, é o Endowment, que é o nosso carro-chefe, a nossa discussão aqui hoje. Tá? O retorno, como eu já mencionei, tem sido muito positivo, muito acima, e nós precisamos utilizar ferramentas novas. Se a gente ficar preso na mesma situação de sempre, precisamos de orçamento, o orçamento público, a crise, é isso, aquilo outro, vamos ficar para trás muito, porque a startup chinesa, indiana, coreana, está pensando diferente. É isso. Muito obrigado, fico à disposição.